Portanto, como estava a dizer, uma boa tarde a todos. O meu nome é Fredilson Semedo. Antes de mais, quero começar por agradecer a vossa presença neste nosso evento sobre o bem-estar psicossocial e a inteligência emocional. Agradeço a aceitação das nossas oradoras, a professora Rafaela Simone Cruz e Andreia Alves, psicóloga e coach. E, portanto, a nossa moderadora da conversa vai ser a Cíntia Alves, vice-presidente da USL. Portanto, eu passo-lhe a palavra para que dê continuidade ao nosso evento e obrigado a todos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa sessão de videoconferência, onde vamos falar do psicossocial e da inteligência emocional. Tá bem? É um tema muito pertinente, principalmente nessa fase que nós estamos confinados em casa. Temos que conviver com os nossos familiares, amigos, todos os dias e não é fácil. Temos que ter um controle emocional e saber levar o nosso dia a dia da melhor forma. E nada melhor do que termos aqui 3 mulheres para nos falar e passar dicas sobre como desenvolvermos essa competência de inteligência emocional e saber trabalhar o nosso psicossocial. Então, as nossas oradoras serão a Andreia Alves, que é psicóloga e coach. Ela é psicóloga no Gabinete de Saúde Mental, na Associação Estrela da Lusopenia. É psicóloga no projeto De Dentro para Fora, na Associação Assumada. E também é fundadora da empresa Shake Up Your Mind, Coaching by Andreia Alves, onde presta serviços como psicóloga e coach particular. Em segundo lugar, temos a Simone Andrade, que é técnica de apoio psicossocial, formou-se pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo em Peso da Régua, Portugal. É licenciada em Gestão em Saúde, já fez vários estágios em apoio psicossocial, por isso ela terá cá um grande contributo nessa parte do tema que é o psicossocial, tá bem? A Simone também é mentora na plataforma Jovens Cabo-Verdianos na Diáspora. Temos também a professora Rafaela Rosalino, que é investigadora principal na empresa CEDOC, que é a NMS, Centro de Estudos de Doenças Crónicas. É professora na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. E, entre outras atividades, porque a professora Rafaela tem um currículo muito vasto e interessante, mas ela já organizou muitas palestras, motivacionais, com alguns temas como, por exemplo, a importância da educação, o empoderamento das mulheres, a promoção da ciência, etc. Há poucos dias, no dia 23 de abril, se não estou em erro, a professora Rafaela deu uma entrevista ao Mindelsite sobre o Covid-19. Nós vamos deixar aqui o link no bate-papo para as pessoas que estiverem interessadas lerem, está bem? Porque foi um grande contributo para termos a noção do grau de problemática desse Covid-19, principalmente vendo na ótica da população cabo-verdiana, está bem? Obrigada. Então, vamos dar abertura à nossa sessão. Passo a palavra à Andreia Alves, que vai nos falar aqui de alguns pontos, como, por exemplo, o que são as emoções e quais são, o que é a inteligência emocional, quais são as componentes da inteligência emocional, como podemos desenvolver a competência de inteligência emocional e entre outros. Andreia, dou-te a palavra, podes estar à vontade, estamos aqui. Tá bem.
Boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite do Presidente, Fredice Ronde Semedo, e agradecer também à Vice-Presidente, Cíntia Alves. Desculpa corrigir, Cíntia dos Reis. Dos Reis? Sim, depois tinha visto aqui dos Reis, e até disse, bem, Cíntia Alves, se calhar somos familiares. Bem, Cíntia dos Reis. Muito obrigada então pelo vosso convite. Boa tarde a todos mais uma vez. Portanto, hoje estou aqui para falar de inteligência emocional. Se calhar não vou ter tempo para falar de tudo porque temos pouco tempo, por isso vou dar início. Queria colocar-vos algumas questões, mas talvez seja melhor deixar isto para o debate, não é, Cíntia? Vai haver depois um debate de 1 hora, não é? Para podermos desenvolver um bocadinho mais o tema. E hoje em dia nós ouvimos muito falar de inteligência emocional, porque acabamos por perceber que as inteligências são diversas, não é? Temos vários tipos de inteligência. Um dos autores e psicólogos que se debruçaram muito sobre isso foi Gardner. Ele falou-nos no início de 8 tipos de inteligência e mais tarde desenvolveu para 9 tipos de inteligência, onde dentro destas diversas inteligências, que pode ir até da nossa inteligência a nível psicomotor, a nível lógico e matemático, a nível linguístico e verbal, pronto. Portanto, começou aí com estas diversas inteligências, não é? Começámos a perceber que, de facto, não existe só a inteligência a nível, portanto, intelectual, a nível cognitivo, existiriam, então, outras tantas inteligências e todos nós, no fundo, somos seres inteligentes. Falta identificarmos qual é, no fundo, a inteligência que temos mais desenvolvida. Uns têm umas inteligências mais desenvolvidas do que outras, mas existem diversas. Hoje estou aqui para falar da inteligência emocional que Gardner, no caso dele, dividiu em 2, que será a nível interpessoal e a nível intrapessoal, não é? Ele dividiu em 2. A nível intrapessoal, falaríamos de tudo o que está relacionado, portanto, com o nosso interior, com o nosso eu interno, e a nível interpessoal estaríamos a falar da relação com os outros, portanto, a nível social. Contudo, mais tarde veio-se a desenvolver mais isto e as duas coisas dariam, portanto, a inteligência emocional, que Goleman fala muito nisto e foi um dos pioneiros a desenvolver este tipo de inteligência. Então, começo por dizer o que são as emoções, não é? Quais são as emoções que existem? E depois dizem-me assim, Andreia, mas isto é uma coisa óbvia. Diria-vos que não é assim tão óbvio, porque depois a questão emocional vai requerer de nós também um vocabulário. Então é preciso entendermos quais são as emoções, não é? Quais são as emoções que existem? Uns defendem 8, outros defendem 6. Vou falar, portanto, apenas de 6, só para ficarmos assim com uma ideia. Portanto, temos as emoções como a raiva, a tristeza, a surpresa e muitas das vezes dividem em emoções positivas e emoções negativas. Mas as emoções são o que são, não são nem positivas nem negativas, por assim dizer, são as emoções e elas nascem connosco. Quando nascemos, elas já vêm connosco. Tanto como vocês já devem ter percebido que um bebê chora quando precisa de algo, não é? Ri-se também, sorri, neste caso, sorri. Por vezes, um bocadinho mais tarde, já começam a dar algumas gargalhadas. E isto tudo já vem connosco. Quando não nos sentimos bem, choramos.
Quando há qualquer coisa que nos irrita, o bebê grita. Portanto, há aqui essa questão que tem que ser desmistificada, ou seja, nós nascemos com as emoções e elas têm um papel na nossa vida. E é isso que nós temos que aceitar, que existe um papel, que eles têm o seu papel. Está tudo bem? Parece-me que aconteceu alguma coisa. Acho que está tudo bem. Está? Sim? Sim, conseguimos ouvir. Portanto, se elas nascem connosco, elas têm um papel. Muitas das vezes, o papel que têm é, por exemplo, a emoção como o medo é de nos proteger de qualquer coisa. Por isso é que ela existe, por isso é que esta emoção existe, o medo. A raiva existe, sim, é uma emoção. Porquê? Porque há qualquer coisa que ou que não concordamos, ou que toca em algum ponto que não estamos de acordo, ou por situações ou experiências que vivenciamos de injustiça, por exemplo, que disputa esta emoção. Mas ela está lá para qualquer coisa. Ela está lá para podermos, de facto, manifestar a nossa insatisfação e mostrarmos que, de facto, há qualquer coisa de errado e há qualquer coisa que mexe comigo, portanto eu vou me expressar através da raiva. Depois temos a alegria, quando experienciamos coisas boas e temos uma boa sensação. Portanto, isto só para vos falar de algumas emoções, todas elas têm o seu papel. Não tem de ser negativo, não tem de ser negativo, tem o seu papel. Quando é que começa então a não ser positivo? Quando começa a haver um excesso, por exemplo, na questão do medo, algo excessivo, algo que começa então a ser patológico e que me paralisa perante determinadas situações em que eu deveria agir, não é? Pronto, isto só para situar aqui e enquadrar a questão das emoções. Todas elas têm o seu papel, todas elas têm uma missão, não é? Por assim dizer. Agora, vamos passar então esta questão das emoções para a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional então é a nossa capacidade de lidar com todas essas emoções que já nasceram connosco. E de lidarmos de uma forma eficaz com essas emoções. Isto é a inteligência emocional. Para podermos então ter essa inteligência emocional, existem aqui diversas componentes desta inteligência. Uma delas é a compreensão, outra é a percepção, outra a expressão, outra a gestão e, por último, a facilitação emocional. E vou-vos falar então de cada uma destas componentes. Então, para podermos ser inteligentes a nível emocional, atenção que depois em diversas componentes podemos ter umas mais desenvolvidas do que outras, mas é preciso haver então este equilíbrio entre estas componentes. E por assim dizer, vou dividir a inteligência emocional então em dois campos, como eu já vos falei, a parte intrapessoal e a parte interpessoal. Portanto, o interior e o exterior. O interior, falando então das componentes, seria então a nossa capacidade de compreender as nossas emoções, de perceber, neste caso a percepção, de perceber onde é que começa, quais são os sinais a nível fisiológico, não é? Perceber, portanto, a nível corporal, como é que isto me afeta, perceber a nível dos meus pensamentos, como é que isto surge também, e depois a nível dos meus comportamentos, como é que eu vou me comportar. Não é? Portanto, tem de haver esta percepção, depois a compreensão do que é que eu estou a sentir. Muito bem, a nível corporal já tenho um sinal, porque muitas das vezes as emoções, a forma mais evidente de as percepcionarmos ou não, será a nível corporal, porque percebemos uma alteração a nível da ativação
corporal. Podemos falar da taquicardia, o transpirarmos, a voz mais trêmula. São esses tipos de manifestações que nos fazem perceber que houve qualquer coisa ali que me fez um clique aqui nas minhas emoções e que me fez sentir isto. E que muitas das vezes, por exemplo, a raiva é uma das emoções que despolutam logo em nós a necessidade de agir, não é? Porque começamos a nível fisiológico, há uma excitação elevada a nível fisiológico que nos faz partir para a ação e muitas vezes para a agressão, como costumamos ver por vezes acontecer, não é? Então, a nível interpessoal convém então percepcionarmos as nossas emoções a nível fisiológico e a nível dos nossos pensamentos, compreendermos de facto que tipo de emoções é que eu estou a sentir e daí a questão do vocabulário emocional ser muito importante, percebermos o que é a raiva, o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é o medo, o que é a surpresa, ou muitas vezes dizem o nojo, percebermos e termos este vocabulário também bem interiorizado, para quê? Para podermos também conseguir expressar-nos. Porque se não tivermos este vocabulário, porque uma forma de nós conseguirmos passar o nosso mundo interior para o exterior, é através da linguagem. É a linguagem que vai atribuir significado a tudo aquilo que experienciamos a nível interior. E se não nos soubermos expressar, não conseguimos então dizer às pessoas como é que nos estamos a sentir. Portanto, o expressar, a comunicação será fundamental, conseguirmos e termos esta capacidade de expressar as nossas emoções. Outra questão é a gestão emocional, que está relacionada então com o autocontrole, não é? E para haver esta gestão, tem de haver a percepção, a compreensão destas mesmas emoções. Se não houver essa compreensão, se não houver esta percepção das nossas emoções, não vamos conseguir geri-las. E se não houver essa capacidade também de nos expressarmos, dificilmente também conseguimos ter um controle. Porque uma das formas de conseguirmos este controle, muitas das vezes, é a verbalização. Essa verbalização vai trazer-nos então uma consciência emocional. E é através dessa autoconsciência que nós vamos conseguir treinar este autocontrole e ganhar esta competência de gerirmos então as nossas emoções. Isto tudo para falarmos na questão intrapessoal. Quando falamos em interpessoal, isto tudo, atenção, à inteligência emocional. A inteligência emocional é a nossa capacidade de percepcionarmos, compreendermos, expressarmos e gerirmos as nossas emoções, mas também a nossa capacidade de percepcionarmos, de compreendermos e de ajudarmos o outro a controlar as suas emoções. Ajudarmos porque não temos a mão nisto, não podemos controlar as emoções dos outros, mas ter a capacidade de colocarmos no lugar do outro e de comunicarmos com uma certa visão para podermos também, de certa forma, ajudar esta pessoa a gerir e muitas das vezes a poder compreender as suas próprias emoções. E isto é inteligência emocional. Compreendermos as nossas emoções, percepcionarmos, expressarmos e gerirmos as nossas emoções. E ainda temos uma outra componente que será a facilitação emocional do pensamento. A partir do momento em que conseguimos então, conseguimos equilibrar e conseguimos alcançar estas competências, não é? Todas, porque a inteligência emocional poderemos dizer que é uma macrocompetência, depois dividida nestas componentes que são pequenas competências, porque podemos ter umas e não ter outras. Podemos ser peritos em compreendermos as nossas emoções, em percebermos de onde é que vem, em gerirmos e não conseguirmos expressar. Por exemplo,
isto é só um exemplo. Então, para conseguirmos essa inteligência tem de haver um equilíbrio entre o social e aquilo que é pessoal. Uma outra última componente que eu iria vos falar é esta questão da facilitação emocional do pensamento. A partir do momento em que conseguimos então este equilíbrio, vamos conseguir também, através, portanto, do nosso pensamento e através das nossas memórias, conseguirmos, por exemplo, através desta gestão, irmos às nossas memórias anteriores de experiências, por exemplo, mais positivas, para conseguirmos, a nível dos nossos pensamentos, ter uma maior criatividade e termos um maior acesso àquilo que são emoções para nós mais agradáveis, não é? E que facilitam a relação com os outros, que facilita, portanto, a nossa criatividade no que se refere, portanto, à criação de projetos, à criação de relações saudáveis. Esta componente também é bastante importante e só a conseguimos através, portanto, deste equilíbrio. Já vi que só tenho 5 minutos, portanto, como poderíamos desenvolver esta competência? Podemos desenvolver isto através, portanto, do desenvolvimento da nossa autoconsciência, através destas componentes, está bem? O que eu estou a sentir, como é que eu me estou a sentir, quais são os sinais fisiológicos que eu estou a ter que me estão a fazer entender que existe algo em mim que não está bem, não é? A questão de desenvolvermos o nosso vocabulário emocional e a questão de termos coragem também, muitas das vezes, e isto também estará ligado à nossa autoestima, para expressarmos e partilharmos aquilo que estamos a sentir. E depois, a nossa comunicação com o outro e também a empatia, a capacidade de colocarmos no lugar do outro para o podermos compreender e conseguirmos também ajudá-lo nas suas emoções. Pronto, fico por aqui porque os minutos já devem estar mesmo ali contados e depois no debate poderei desenvolver mais isso. Por agora é tudo. Tá bem, espero que tenha sido claro para vós. Obrigada pela exposição, foste clara e conseguiste resumir aqui muita informação, já aprendi muito, não tinha noção dessa parte do vocabulário emocional, mas agora comecei a pensar, nós muitas vezes dizemos, sinto-me triste, e alguém vem e pergunta, mas sentes-te triste por quê? Não sei. Então isso faz sentido nós sabermos o que é tristeza, por exemplo. Exatamente, explorarmos bem. Explorarmos bem esse vocabulário das emoções. Gostei muito dessa parte, mas vamos falar na parte do debate. Obrigada. Está bem? Obrigada pela sua intervenção. Agora passamos para Simone Andrade. A Simone vai nos fazer aqui vai falar-nos um pouco das duas partes, tanto da inteligência emocional como da parte mais para o lado do psicossocial. A Andrea já fez um resumo da inteligência emocional, mas vou só acrescentar algumas coisinhas para que eu ia falar já no resumo. Está bem, podes sempre fazer aqui algum apanhado sobre o que ela diz, o que te chamou mais atenção, o que achas que deve ter mais ênfase, está bem? Então, na parte psicossocial, a Simone vai aqui abordar alguns pontos, como a teoria da psicossocial, os estágios do desenvolvimento psicossocial, as doenças psicossociais e os respectivos tratamentos. Simone, tens a palavra, podes estar à vontade, 20 minutos a partir de agora. Ok. Está bem? Não sei se estão... Consegues-me ouvir? Andrea, desculpa, Cíntia, consegues-me ouvir muito bem? Sim, porque sim. Tem um bocadinho de interrupção. Consigo ouvir. Boa tarde a todos. Obrigada ao Fred Hilton, o presidente da associação, a todos os membros da associação USL, também
todos os participantes, a doutora Andrea, a doutora Rafaela, e vou falar um bocadinho de inteligência emocional e o psicossocial. Praticamente a inteligência emocional que eu ia falar, a Andrea já fez um resumo mais ou menos, e tem aqui um livro que a Andrea deu o exemplo do Goleman, que é um livro muito, muito interessante e eu aconselho a ler, onde fala praticamente da inteligência emocional, explica, e aprendemos muito também com o livro. Posso até falar por mim, que eu aprendi, que eu era uma pessoa que a inteligência emocional era um dos fatores que eu tinha praticamente um pequeno problema. Eu aprendi muito com este livro. Como a Andrea já fez praticamente um resumo da inteligência, eu vou falar um bocadinho mais a parte do líder, ser um líder, com a aprendizagem de ser inteligente, porque a inteligência emocional praticamente é uma condição da liderança, precisamente como vimos hoje na empresa. Para termos sucesso é ser um bom líder, e para ser um bom líder temos que ser inteligentes. E uma pessoa que não controla a sua inteligência é difícil. Falando de inteligência emocional, a inteligência emocional no ramo de ser líder tem três requisitos. Olha, estamos a perder-te. Está a ter aqui alguma falha na internet. Ixi, sim, tu consegues me ouvir? Estava a falhar um bocadinho. Já está melhor agora. Tenta continuar, se parar eu aviso, está bem? Ok. Eu estava no ponto da autoconsciência. Autoconsciência é o que é? É nós sabermos o que somos. É saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os nossos limites, as nossas motivações, principalmente controlar as nossas emoções perante o nosso trabalho, perante a sociedade, a nossa vida pessoal. Não só a autoconsciência, também temos a autorregulação. A autorregulação é o quê? É praticamente uma conversa interna com nós mesmos. É praticamente controlar as nossas emoções, saber como lidar com problemas. Muitas das vezes, às vezes na empresa, é coisa que já acontece comigo, dou um exemplo, nossos chefes, cometemos erros, temos colegas, tem aquela tendência de chamar atenção. Ok, eu estava na parte da autorregulação, como eu estava a dar exemplo, às vezes nas empresas cometemos erros e temos colegas de trabalho, temos chefes que chegam na mesma hora, não sabem controlar aquela emoção, controlar aquela fúria, dizer assim, estás errado, mas eu vou falar contigo daqui a 10 minutos ou aqui quando sair do trabalho. É praticamente, para ser um bom líder, é ter a nossa autorregulação, saber a hora certa de fazer ou falar no momento. E não só a autorregulação, também temos a competência social. E a competência social praticamente é o quê? É a junção de autoconsciência e autorregulação. E a competência social, mais ou menos, é a nossa simpatia com o propósito. Quando fazemos um projeto, pensamos antes de fazer o projeto. E ao fazer esse projeto, pensamos perante a sociedade, como é que vamos levar, como é que levamos a nossa inteligência para transmitir esse projeto à sociedade. Falando destes requisitos da inteligência emocional, nas empresas, e nas empresas mesmo, às vezes temos líderes que eu conheço e todos nós conhecemos que não sabem lidar com a sua inteligência, praticamente não sabem avaliar a sua inteligência. É muito, muito, muito importante que nós avaliamos a nossa inteligência. Como eu referi há pouco, avaliar a nossa inteligência, que é saber os pontos fracos, os pontos fortes, como a Andrea tinha dito antes, principalmente quando trabalhamos em equipa ou trabalhar sozinho, conseguir adaptar facilmente o cenário de mudanças, porque às vezes estamos num sítio, estamos na nossa zona de conforto, não somos capazes de lidar com as nossas emoções, dizer assim, se eu sair daqui, amanhã eu serei melhor. Um exemplo simples, às vezes
eu conheço, eu dou um exemplo também, que já aconteceu comigo. Às vezes vamos a uma entrevista de trabalho, há empresas que põem a pergunta: quanto é que mereces ganhar? Eu já fiz isso, eu digo assim, eu sei o que é que vale, o que é que eu valo, porque eu faço a minha avaliação da minha inteligência emocional. E há pessoas que trabalham numa empresa 10, 20, 15 anos e recebem o mesmo salário, mas o porquê? E sempre reclamam: estou nessa empresa, mas recebo muito pouco. Porque não demonstra a sua inteligência, porque é facilmente reconhecer na pessoa se a pessoa valoriza a sua inteligência ou não. Basta fazer uma pergunta direta à pessoa, se a pessoa fechar os olhos ou a expressão facial, reconhece a pessoa se é inteligente, se reconhece a si mesmo ou não. E também, na inteligência emocional, temos alguns processos para fazer a nossa autodescoberta. Desde o que eu sou hoje, o que é que eu quero ser daqui a 5 anos, eu vou daqui até ali, o que é que eu vou fazer? É muito importante. Será que eu posso segurar as minhas emoções caso eu faça mudanças? Isso é muito, muito, muito importante. E quem pode me ajudar? É muito importante que reconheça as nossas emoções e saber as pessoas próprias que pedimos ajuda. É um exemplo que eu posso dar. Às vezes eu tenho conversa com a doutora Rafaela, que eu digo assim, eu gosto de estar com a doutora Rafaela porque eu sei que ela é a pessoa certa que eu saio a ganhar. Às vezes dou esse exemplo porque muitas das vezes andamos com pessoas com mais conhecimentos. Ali conseguimos tirar mais dessa pessoa. Mas eu tenho uma frase que eu digo: eu não vou gastar o meu tempo a andar com pessoas que têm conhecimento se a pessoa não está disponível a transmitir o seu conhecimento. Eu não faço isso. Isso é uma das minhas inteligências que eu tenho. Praticamente na parte de inteligência emocional como líder, isso, como a André fez o resumo, eu vou deixar mais para a parte do debate. Eu vou passar na parte do psicossocial, social tem muita coisa que falar e vou resumir mais ou menos. Passando da parte psicossocial. Psicossocial é o que é? Psicossocial praticamente é o convívio, o nosso convívio perante a sociedade. Como é que nós lidamos connosco psicologicamente com a sociedade? Em 1902 a 1994, temos um psicoanalista, o Erikson, que desenvolveu uma teoria da psicossocial, que é o desenvolvimento da psicologia do indivíduo depende da interação de todos perante a sociedade. Isto é o quê? Isto começa desde a psicossocial, começa desde o nascimento até a morte, por fase. Praticamente um estágio da nossa vida. O estágio da nossa vida começa desde a confiança e desconfiança. A confiança e desconfiança começa quando? Desde o bebê, sabe que o bebê quando nasce tem aquela confiança, começa a andar, começa a comer, começa a rir, mas para andar tem que ter aquela confiança de levantar, mas também muitas não levantam porque tem aquela desconfiança, se levantar cai. Portanto, a pessoa social começa desde a criança. E a segunda fase do estágio de desenvolvimento psicossocial temos a autonomia, dúvidas e vergonhas, que isso começa entre a idade entre 1 a 3 anos, que surge aquele desejo da criança, o desejo da criança, as normas impostas pela sociedade. É aquela fase da criança fazer muitas perguntas. Mãe, porquê é que isto é assim? Mas porquê é que o mundo é assim? Porquê é que o papel é branco? Porquê é que o quadro é preto? É praticamente aquela autonomia da criança fazer as perguntas. E temos o terceiro estágio, que é a iniciativa e a culpa, que
que está entre a fase de 3 a 6 anos da criança. É quando a criança percebe o que é certo e é errado. É praticamente a fase que a criança pode dizer, mãe, é porque isto não posso fazer, porque isto faz isso, não posso fazer aquilo, porque aquilo faz aquilo. E a quarta estágio, nós temos a produtividade e a inferioridade, que é uma e temos outro estágio de desenvolvimento psicossocial, que é a entidade e a confusão da pessoa, é aquela fase da adolescência, é aquela fase que a adolescência começa a perceber o mundo. É a fase do namoro praticamente, a fase que a nossa cabeça está mais para cá do que para lá. Começa o namoro, a fase de quero estudar, não quero estudar, é aquela fase que queremos ter um mundo de lua. E temos a outra fase, que é a fase da intimidade e isolamento, que é a fase que começa entre os 20 a 40 anos, que é a fase que a pessoa começa a amadurecer, começa a ter aquele amadurecimento, eu quero ter namorado, eu quero ter a minha família, eu quero ter um emprego fixo, eu quero ser empresário. Esta fase é a fase indicada, praticamente é uma das fases que eu gosto muito. E a outra fase temos a fase de produtividade e o desespero, que é a fase que começa a partir dos 60 anos, que é a fase da sabedoria e dúvidas também. E tem mais coisa para falar, eu vou resumir mais tempo, porque eu sei que o tempo está a terminar, eu deixo mais para o debate também. Eu vou começar pela parte da doença, a doença psicossocial. Temos várias doenças psicossociais, eu vou dar um exemplo, que é do stress, o stress no trabalho. É uma das doenças que acontece muitas das vezes, porque estamos no trabalho, estamos a interagir praticamente com a sociedade. É uma das doenças que é muito, 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 muito falado na psicossocial. E estas doenças também têm tratamento. Há empresas que fazem tratamento, que reconhecem as doenças nos funcionários, onde mandam as suas funcionárias fazer terapias ocupacional, grupos de indivíduos, suporte vocacional e não só. Posso dizer que o psicossocial é um ramo que as pessoas não falam muito, mas é a base da psicologia. Como sabemos, a sociedade hoje é psicologia, porque não sabemos lidar. Se tem uma das coisas que tem várias gestão, digamos, uma das coisas que é muito, 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 muito complicada é a gestão de pessoas. E gerir pessoas tem que ter a psicologia. E estando com a psicologia tem que ser o psicossocial. E Cíntia, mais ou menos é isso que eu tenho a falar. Eu resumi praticamente, passamos para na fase de debate, eu acrescento mais coisas. Está bem, Simone, muito obrigada pela sua intervenção. Falou aqui também de muitos pontos importantes e que eu também não conhecia, não sabia. Hoje estou a aprender muito. E gostei muito quando falou aqui da parte dos líderes, da liderança, que temos que saber, isso é um tema que se fala muito, a diferença entre o chefe e o líder. Eu acho que uma das principais causas que mostra a diferença entre o chefe e o líder é isso da inteligência emocional. O líder tem controle emocional sobre si próprio. O chefe age por impulso muitas vezes. E isso é muito importante no mercado de trabalho e é muito importante principalmente para as pessoas quando nós iniciamos a nossa carreira. Se nós tivermos um chefe, ficamos traumatizados. Mas se tivermos um líder, conseguimos ir para frente com maior facilidade. Falou aqui também que uma das doenças principais atualmente é doenças psicossociais no trabalho. Acho que querias referir-te ao burnout, que tem sido um tema muito, muito, muito falado e eu tenho lido um pouco acerca do assunto, porque o burnout o que explica é basicamente o esgotamento
que nós temos por causa do trabalho, por causa do stress do trabalho, por causa do stress com a convivência com os líderes, por causa do stress com a convivência dos colegas, por causa da falta de união no trabalho, da falta de trabalho em equipa, o que faz com que as pessoas se sintam muito sobrecarregadas, muito responsabilidades, que não conseguem estar... Desculpa, não percebi? Somente o excesso de horário. O excesso de horário e o excesso de responsabilidade, porque uma pessoa às vezes sente-se afrontada, não sei se posso usar essa palavra, porque tem muitas tarefas para fazer, está sozinha e não tem o apoio, neste caso, do coordenador. Não trabalha com o coordenador. É-lhe dado uma tarefa e tem que cumprir. Tem que cumprir e tem, hoje ou amanhã, tem que entregar, independentemente das outras coisas que tem para fazer ou da sua vida pessoal, etc. Então, este é um tema que tem sido muito importante e tem sido cada vez mais falado. E eu sugiro a todos que estudem um bocadinho sobre esse tema, o burnout, porque às vezes passamos por isso e não damos conta, está bem? Passamos por isso e não damos conta e é um tema muito, muito, muito importante. Obrigada mais uma vez, Simone, pela sua intervenção. Agora passamos para a professora Rafaela, que vai nos fazer aqui um resumo ou uma ponte entre o que foi falado pelas duas meninas, a Simone e a Andrea, falando essencialmente da importância do controle das nossas emoções no trabalho, não só como líder, mas também, por exemplo, como um trabalhador normal, como um colega. Como é que eu posso ajudar o meu colega no mercado de trabalho a evoluir? Por exemplo, um estagiário que chega, como é que eu posso orientar um estagiário, um RUC neste caso, de forma que ele também perceba que é preciso saber trabalhar a sua inteligência emocional para poder chegar a um certo posto. Também vai nos falar aqui dos riscos psicossociais e de stress e da importância de desenvolver a inteligência emocional para atingir os nossos objetivos, principalmente aqui para a parte dos estudantes. Como é que eu consigo controlar a minha ansiedade, o meu stress perante muitas matérias, ou o meu stress porque estou em casa confinado, não consigo ir dar uma volta para ligar com os amigos. Como é que eu consigo trabalhar essa minha parte emocional de forma a conseguir alcançar os meus objetivos? Dou então a palavra à professora Rafaela. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de mais, também gostava de agradecer esse convite para participar nessa conferência. Também gostava de, portanto, agradecer ao presidente e à vice-presidente dessa associação, mas também gostava de cumprimentar e agradecer às oradoras, a Andrea e a Simone, para ter antecipado basicamente esse tema, e também obrigada, Simone, por aquilo que disseste, e obviamente que eu estou sempre à disposição de qualquer que queira partilhar ideias ou projetos ou simplesmente ter um abraço ou uma palavrinha de conforto de vez em quando. Queria também, se me permitem, antes de começar, agradecer por ter partilhado o link daquele artigo que saiu no Mindel Insight, e com isso aproveitava em dar um abraço e a minha solidariedade para todas as pessoas que estão a sofrer dificuldades nesse momento devido à Covid-19, seja por um ponto de vista de saúde, seja por um ponto de vista de dificuldade financeira, seja por um ponto de vista de trabalho a acabar ou aulas a faltar e tudo ainda mais. Portanto, aqui o meu abraço solidário a todos vocês, a todos aqueles que vocês conhecem, a todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Sairemos dessa, ok? Portanto, então, vamos a começar. Eu gostava de começar dizendo, por isso, o que é que são as emoções e a importância das emoções. Os investigadores ao longo dos séculos têm-se apercebido que inteligência não significa simplesmente aprender a fazer raciocínios, a resolver problemas, mas que também é uma componente emocional extremamente forte e significativa em tudo aquilo que nós fizemos. E aqui, como já muitos autores foram citados, eu gostava de citar
acrescentar um a mais, sendo esse neurologista e cientista também da neurobiologia, que é o António Damasio, que imagino que todos vocês já terão ouvido falar, e se não, aconselho ler os livros deles para perceber a sua investigação. Então, gostava também, nesse aspecto, de levar aqui o exemplo daquele que era um seu paciente, que se chamava Elliot, e essa pessoa era uma pessoa de alta qualidade intelectual, mas que depois começou a sofrer dores de cabeça e não estar bem, e mal-estar, e então descobriram que tem um tumor no cérebro. Esse paciente fez a cirurgia e começou realmente, a cirurgia foi super bem sucedida, portanto, mantive todas as qualidades intelectuais em termos de raciocínio, em termos de praticidade, de resolver problema e tudo isso, mas não sabia depois decidir se, por exemplo, como decidir o cor da camisa a vestir. Portanto, se vestia uma camisa branca ou se vestia uma camisa azul. Esse tipo de decisão, então, ajudam a perceber como há uma componente emocional em tudo aquilo que nós fazemos. E isso depois é super importante quando, é aqui o centro do meu tema, tentamos interligar essas emoções com o nosso trabalho, com o nosso ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho é algo que para mim tem uma extrema importância, porque o trabalho ocupa muito das nossas vidas. Muitas vezes passamos muitas mais horas a trabalhar que não horas com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos companheiros. Portanto, ter um ambiente de trabalho saudável e positivo é aquilo que depois se estimula todos nós a trabalhar melhor. Mas claro, tudo isso comporta com que também, sendo que não há um ambiente de trabalho ideal e ao 100% ótimo, então comporta com nós saber lidar com as nossas emoções, e porque isso levará a ter resultados mais positivos e a evoluir, seja de um ponto de vista profissional e pessoal, mais positivamente. Portanto, é muito importante controlar as nossas emoções e controlar também as emoções dos outros no trabalho, sempre porque há essa importância deriva do aparecimento, precisamente nos últimos anos, desses riscos psicossociais que vamos a dizer, a Simone introduziu muito bem antes, e do estresse, e também a Andrea também falou um pouco disso, porque realmente há questões que se põem como um desafio e que têm todos esses riscos psicossociais de estresse e das emoções constituem um risco para as pessoas, porque têm um impacto significativo não só na saúde mental, quanto na saúde física das pessoas. E, portanto, tudo isso nós temos que levá-lo realmente muito a sério, não como um problema, diria eu, individual, mas como um problema organizacional e tratá-lo, portanto, de uma forma organizacional, institucional, se vocês querem, referido mais às universidades e aos institutos, onde na maioria das universidades e nos institutos, agora em Portugal ainda essa concessão é mais restrita, mas no resto da Europa já é muito bem implementada, há sempre um psicólogo, onde seja os alunos e seja os estudantes da série de mestrado, doutoramento ou pós-doutoramento podem se referir para tentar lidar melhor com vários problemas. E só para aqui vocês terem uma ideia, os problemas de estresse contribuem, ou seja, são mencionados para mais de 50% dos trabalhadores europeus. Mas quando me refiro ao problema de estresse, me refiro a um estresse constante, não um estresse que é ocasional, porque naquele dia temos mais algumas tarefas a fazer. Portanto, o stress está realmente a afetar muito as pessoas, mas não afeta só as pessoas, afeta também a nossa capacidade de tomar uma decisão ou outra, porque, e aqui entra também o meu lado mais biológico,
porque o stress também está associado a marcadores biológicos que depois podem aparecer no sangue, podem aparecer em diferentes tecidos. Gente que sofre muito de stress também está mais propensa também a desenvolver determinadas doenças. Não entro muito em detalhe, mas calhar deixo isso para o debate se alguém quer ter alguma mais informações. É por isso que o stress está a ter esse papel muito importante, e por isso que também nos países que são ainda mais desenvolvidos do mundo, estão basicamente a introduzir aulas de yoga, de coaching, de mindfulness, de meditação, portanto, já na escola primária. E há alguns que ainda por cima, até no creche, portanto, os miúdos de 3 e 4 anos fazem aulas de meditação, isso para ajudá-lo não só em lidar com o stress, mas com a competitividade, porque o stress é daí que deriva, ok? Todos nós temos sempre que dar o nosso melhor nunca chega, porque há sempre gente que é mais boa em fazer as coisas de quanto nós podemos ser, e portanto é aí que deriva tudo isso. Portanto, hoje queria fazer aqui alguns exemplos, seja de riscos psicossociais que conduzem a stress, que são relacionados seja com a vida do professor e seja com a vida dos estudantes, mas se podem também refletir nos trabalhadores em gerais. Muitas vezes há cargas de trabalho excessiva, como já foi dito anteriormente, e isso é verdade, as horas excessivas, seja para estudar, seja que os professores pedem aos estudantes para fazer, mas tudo isso também tem ou seja, não se tem que confundir, diria eu, com muitas vezes um trabalho excessivo que a gente pode fazer e que depois motiva. Porque há muitos trabalhos que não requerem mesmo muita energia da nossa parte, mas a motivação que nós temos para continuar a fazer esse trabalho é imensa. E, portanto, tudo isso, a carga excessiva pesa, sim, só quando o ambiente de trabalho não é positivo, diria eu, ou só quando as satisfações não são complementar a essa carga de trabalho. Muitas vezes também há exigências que são contraditórias, uma falta de clareza, seja por parte dos professores, seja por parte dos estudantes, e aqui podem fazer o paralelismo entre empreendedor e empregado, que basicamente depois cria um stress. Às vezes há falta de mal-entendido, há algum mal-entendido, uma falta de função que o professor se espera dos estudantes ou dos próprios trabalhadores e não fica bem feita, ou essas coisas. Às vezes há falta de controlo também, porque muitos líderes têm que lidar com imenso stress e imensas coisas a fazer, imensas tarefas. Portanto, não se pode controlar tudo, assim que depois cai em cima, aqui para fazer o exemplo dos estudantes, cai em cima muitos estudantes, tarefa que o professor se espera por descontado e afinal os estudantes não fazem porque do próprio ponto de vista dos estudantes não eram descontadas. E, portanto, tudo isso também pode gerar stress, para além de, obviamente, uma má gestão das tarefas do programa académico, das tarefas do trabalho, da insegurança e da instabilidade que todos nós temos. Portanto, essa é a grande motivação para mim de tentar desenvolver aquilo que se chama, e aqui foi muito bem definido, inteligência emocional, que é a capacidade basicamente de um indivíduo de compreender e gerenciar as próprias emoções, mas também aprender a lidar com as emoções da própria equipa, com as emoções de todo o pessoal que tem a própria volta, porque saber gerir a própria emoção é aquilo que leva aos resultados mais positivos num ambiente de trabalho, seja para o líder, seja para as pessoas que fazem parte da equipa do líder. Portanto, se tem muito que investir, precisamente aqui, por parte de quem lidera a equipa, se tem muito que investir no tipo de liderança que se quer fazer. Se baseada em quê? Baseada em resultado, baseada em desenvolvimento de capacidade, baseada em desenvolvimento de conhecimento. Portanto, um exemplo que eu posso fazer é quando eu recruto um estudante, eu sempre digo-lhe,
por várias razões, obviamente que tem que ter competência, mas sempre digo, não me importa o nível em que tu entras no laboratório, aquilo que me importa é o nível aqui tu sais, porque basicamente é isso importante, com a vontade, a motivação, que faz parte da inteligência emocional, e depois irei desenvolver isso a seguir. Basicamente nós temos mais tempo para realmente conseguir níveis profissionais adequados e depois competências que levarão mais possibilidade de escolhas do nosso futuro. Portanto, aquilo que queria centrar-me para evitar também delongar-me muito, nós temos todos que conhecer as nossas emoções, portanto, seja os estudantes, seja os líderes, seja os trabalhadores, ou seja quem dá trabalho, tem que conhecer as emoções e tem que viver essas emoções, que muitas vezes são escondidas, seja porque a vida é tão frenética, seja por uma questão de stress, seja para uma questão de que a gente, muitas vezes tem vergonha em dizer sinto isso ou sinto um outro, é sempre mais fácil dizer as coisas positivas do que não as coisas negativas, portanto, sentir stress e sentir ansiedade muitas vezes é estigmatizado e, portanto, isso cria também uma dificuldade adjuntiva, adicional em manifestar essa emoção. Mas você tem que também aprender a lidar com essas emoções e converti-la, diria eu, porque aquilo que nós precisamos é de positividade. Portanto, como é que eu convirto? Que esforço é que eu tenho que fazer para converter uma emoção negativa em uma emoção positiva? E isso, toda a gente teria que fazer isso. Ponto número 1, começar a aprender para agradecer daquilo que a gente tem, porque muitas vezes aquilo que nós vemos é simplesmente aquilo que não temos, não tenho isso, não tenho outro, como nesse momento, por exemplo, de crise de emergência sanitária mundial, aquilo que não temos é liberdade de fazer isso ou outro, mas olhem lá, vocês conseguem também fazer palestras online, vocês conseguem ler livros que nunca tinham tempo antes, vocês conseguem tomar conhecimentos que antes, se calhar, não havia tempo de, ou ligar para familiares e amigos que antes não conseguiam. Portanto, é sempre ver o lado positivo das coisas e depois transformar as emoções negativas em emoções positiva. E, portanto, aí há uma motivação que vocês têm que ter dentro de cada um para dizer, ok, tenho essa tristeza, é verdade, porque não consegui fazer as aulas ter as aulas de uma forma presenciais. Mas tenho mais tempo, se calhar porque não tenho que acordar-me às 8 da manhã e posso me acordar às 11 e ter a minha aula na mesma. Portanto, há muita coisa aqui que se tem que gerir e aprender a lidar. Você tem que desenvolver a empatia, isso é fundamental, porque esse também é um dos grandes conceitos da inteligência emocional. E isso seja para os estudantes desenvolver as empatias com a própria equipa de estudo, digamos assim, com a própria turma, porque claramente as cooperações e colaborações podem facilitar a aprendizagem e, por o que tem a ver quem lidera a equipa, é fundamental a empatia com os próprios colaboradores, porque simplesmente quando nós nos metemos na situação do nosso colaborador, que se calhar conseguimos aprender o motivo para o qual o nosso colaborador faz uma escolha ou outra. Portanto, temos que também juntar as nossas emoções com aquela de quem colaboramos. E depois você tem que manter motivado, e essa é a palavra fundamental, a motivação. Quando não há motivação por parte dos líderes ou os professores, então vocês mesmos terão que encontrar a vossa motivação dentro de cada um de vocês. Aquilo que vocês querem é estudar por quê? Porque vocês querem ter mais possibilidade de ter o trabalho, desenvolver as atividades que vocês gostam no futuro. Essa é a grande motivação também de fazer aulas à distância, de fazer videoconferências com eventualmente plataformas que disponibilizam cursos. Portanto, isso é fundamental. A motivação tem que ser em cada um de nós e é fundamental não só de um ponto de vista profissional, mas claramente também de um ponto de vista pessoal. Quanto mais motivados estamos, melhor trabalhamos.
E depois, claro, aquilo que tinha dito antes, temos várias maneiras para desenvolver as nossas capacidades da inteligência emocional. Aquilo que eu realmente aconselho é sempre de ter algumas aulas de coaching, ou os líderes conseguir fazer algumas aulas de coaching para a própria equipa, porque aquilo ajuda toda a gente, não ajuda só os estudantes, mas ajuda também os professores a continuamente ter o respeito dos próprios estudantes e, portanto, motivação dos próprios estudantes e estudantes contentes, trabalho bem feito. É assim de fácil, basicamente. Portanto, você tem sempre que apontar em um autocontrole, no sentido de não perder energias para controlar. Estou só a ver aqui o tempo que me falta, que me parece sejam 4 minutos, mas é mais do que suficiente. Portanto, um autocontrole, você tem que realmente enfocar as energias naquilo que é mais importante, porque vocês é como se... Pensem em percentagem, ok? Vocês têm o 100% do vosso tempo. Se vocês utilizam mesmo só 1% com algo que não é importante, o vosso tempo já se reduz a 99%. Portanto, vocês tirarão aquele 1% de algo que realmente os importa fazer. Portanto, eu percebo que muitas vezes temos que lidar com coisas que não são assim importantes para nós, mas se calhar são importantes pela nossa carreira ou fazem bem, simplesmente. Mas é uma gestão de tempo que vocês têm que fazer que realmente leva à produtividade. Você tem que rodear de pessoas positivas e precisamente isso é fundamental também nos períodos da quarentena, porque nos sentimos mais sozinhos, nos sentimos mais estressados, nos sentimos preocupados com tudo aquilo que há ao nosso redor e, portanto, rodear-nos de positividade pode só fazer-nos muito bem. Você tem que abater barreiras e, portanto, é preciso muitas vezes ser firme e dizer, tenho que fazer isso, mesmo se não quero fazer. Tenho que controlar as minhas emoções negativas que me previnem muitas vezes de fazer o engagement. Aqui não me sai a palavra portuguesa, me sai aquela inglesa, mas para nós começar basicamente atividades que podem ser satisfatórias e frutíferas por um ponto de vista profissional e pessoal, e você tem que olhar para o futuro baseando-nos no passado. Você tem que aprender da vida, porque não se tem que cometer continuamente os mesmos erros. Portanto, isso também é aquilo que leva muitas vezes ao stress no ambiente de trabalho. A gente não comunica e continua a não comunicar que é estressado, que é um problema, que se tem que enfrentar e se tem que procurar soluções. Porque lembre-se bem, detrás de qualquer problema há sempre uma solução. Agora, depende da vontade de cada um de conseguir encontrá-la ou não. A felicidade é em qualquer lado, é só questão de vocês procurá-la. Portanto, esse é basicamente o ingrediente secreto também para a empatia e para ajudar basicamente todas as pessoas a superar momentos difíceis. Portanto, mais uma vez agradeço esse convite, vou deixar espaço para o debate e espero ter dado uma contribuição que vocês podem eventualmente tirar algo daí para ajudar no vosso dia a dia. Muito obrigada pela sua intervenção, professora Rafaela. Foi também um momento muito produtivo e acredito que, para além de mim, os outros também aprenderam muito aqui. Vou só fazer aqui um pequeno resumo e frisar alguns pontinhos e depois passamos para o nosso debate. Chegamos assim ao final da primeira parte do evento. Dentro de dias vamos lançar a segunda parte do mesmo evento para quem não teve a oportunidade de estar presente no evento, de relembrar que esse evento decorreu no dia 24 de Abril. Portanto, vamos continuar a lançar projetos, a lançar eventos, a ter eventos online. Portanto, fiquem ligados às nossas redes sociais, às páginas do Instagram e do Facebook. Muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pelo vosso feedback. Fiquem em casa.
acedam às recomendações das direções de Geral de Saúde. Muito obrigado. Uma boa tarde.